Com certeza o Banco BMG tem chamado a atenção do mercado, afinal, o banco modificou sua política de pagamento de dividendos e ainda por cima tem elevado muitíssimo o dividend yield nos últimos 4 anos, além de estar apresentando múltiplos interessantes aparentemente descontados. Olá amigos do Ati Virtual, aqui é o Alex e nesse vídeo eu vou trazer para vocês a análise que vocês me pediram aqui no canal em vários comentários nos últimos vídeos, justamente para falarmos sobre o Banco BMG e no final desse vídeo você vai conseguir responder a essas perguntas aqui. Quando que o Banco BMG vai pagar dividendos? Qual é a frequência de pagamento de dividendos do banco? E também qual é a situação financeira dele, ou seja, baseado aqui na análise fundamentalista que vamos fazer, o banco está valendo a pena? É claro que, para avaliar se ele está valendo a pena, isso é uma decisão individual. O que eu trago aqui para vocês são estudos condensando informações para facilitar a sua tomada de decisão. E também, quais são as perspectivas do banco para o ano de 2023, se é que o banco fixou e se o Banco BMG está caro ou barato nesse momento, baseado aqui no quadro Caçando Assimetrias Favoráveis. E justamente por trazer todo esse conteúdo aqui para vocês e atendendo também aos pedidos da comunidade, é que eu te convido a se inscrever no canal e ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E justamente porque o tempo urge, é que eu mostro para vocês o primeiro fato relevante a respeito do Banco BMG, que aliás, já tinha trazido para vocês no Dividendos da Semana, mas apenas para reforçar porque estamos justamente fazendo vídeos sobre o banco. Afinal, o banco anunciou que ele vai pagar em forma de JCP proventos aos acionistas referentes ao primeiro trimestre do ano de 2023, no valor de 20 centavos por ação. E o banco lembra que é retido na fonte 15% de imposto de renda. Mas naturalmente, quem conhece o canal sabe que eu vou trazer o quadro resumo para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e também das rentabilidades. Então temos aqui que o Banco BMG com BMGB4, que são as ações preferenciais e que aliás oferece um tag along de 100%, ou seja, um investidor minoritário, ele também está protegido aqui com seu capital em 100%. Naturalmente, em caso de venda do banco, sendo que o banco está inscrito no segmento de listagem de nível 1 e possui um valor de mercado de 1,2 bilhão de reais. Então, de fato, é um banco pequeno. Eu estou mostrando isso justamente para poder entender que a cotação de R$ 2,07 é uma cotação que faz com que esses 2 centavos de JCP represente uma rentabilidade interessante de 0,82%. Afinal, esse JCP líquido já está descontado aqui o imposto de renda de 15%. A Datacom vai ser no dia 24/4 e a data do pagamento vai ser no dia 16 de maio. E quando fala sobre dividendos do banco, realmente impressionam toda essa trajetória aqui desde o ano de 2019 até 2022, o dividend yield. Lembrando que essas apurações são sempre considerando as cotações do último dia do ano. Afinal, o dividend yield são os rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela cotação atual. E como aqui estamos avaliando o passado, obviamente, foi considerado aqui as cotações do último dia útil de dezembro de cada ano. Mas o fato é que o banco pagou 16,7%. Minha ressalva aqui, que já é a primeira do vídeo, é que embora o banco esteja pagando aqui muitos dividendos no ano de 2022, foram 73 milhões de reais em forma de dividendos e outros 140 milhões de reais em forma de JCP, gerando então esse enorme dividend yield de 16,7%. A ressalva aqui é que se somarmos esse primeiro pagamento com o segundo pagamento, o banco pagou 213 milhões de reais de proventos aos seus acionistas, apenas no ano de 2022. Também quero trazer para vocês esse fato relevante, justamente para poder mostrar o cronograma geral já aprovado para o ano de 2023 do Banco BMG sobre o pagamento de dividendos. No caso aqui, em forma de JCP, mas ele modificou sua política justamente para garantir aos investidores pagamentos trimestrais. Então, o banco ficou ainda mais interessante com o seu pagamento de dividendos trimestrais, além dos intermediários que constam na sua política. No entanto, observando aqui o release de resultados do ano de 2022 e observando os destaques do período, o banco teve um lucro líquido recorrente no ano de 2022 de 226 milhões de reais, ou seja, muito perto dos dividendos que o banco pagou referentes ao ano de 2022. E isso de maneira recorrente não é sustentável. Então, caso vocês queiram que eu traga as projeções e o preço teto para o Banco BMG para o ano de 2023, deixe nos comentários abaixo, porque assim eu posso fazer essa análise e compartilhar com a nossa comunidade.
Mas o fato é que ainda por cima, o ROI médio do banco, ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido médio, foi de 7,7% no ano. E aqui eu vou fazer também algumas ressalvas, porque é importante citar que o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o ROI, ele é uma média de rentabilidade que indica justamente quanto de lucro uma empresa gera em relação ao dinheiro que foi investido pelos acionistas. E no caso de um banco, esse, na minha avaliação, é um dos principais indicadores. É claro que vamos falar também sobre o índice de Basileia, mas primeiramente é avaliar se esse indicador ele está alinhado com o custo de capital, que é uma informação que muita gente não comenta quando está se falando sobre banco. Na verdade, não comenta nem quando está falando de outros ativos, mas o fato é que o custo de capital ele é a taxa de retorno que uma empresa precisa gerar justamente para compensar o risco associado pelos investidores ao fornecer o seu próprio capital, seja em forma de ações ou contraindo títulos ou dívidas para uma determinada empresa. Então, o custo de capital ele vai representar a expectativa de retorno que o investidor tem sobre uma determinada empresa. Então, observem aqui como é importante entender o ROI das empresas, especialmente o ROI de um banco, porque neste momento você já deve ter feito uma associação muito importante no mercado. E qual seria essa? A taxa básica de juros, ou seja, Selic, que está em 13,75%. Então, será que receber um retorno sobre o patrimônio investido de 7,7% ao ano faz mais sentido dentro de um mercado de risco ou 13,75% no mercado de praticamente zero risco, que é o da renda fixa, faz mais sentido? E é essa análise que os investidores fazem para justamente investir nas empresas ou fora delas. E como a taxa Selic está muito alta, os prêmios dos títulos de renda fixa estão muito altos, então muita gente fugiu de investimentos com um ROI baixo. Justamente porque um ROI baixo também pode ser um sinal que preocupe os investidores, justamente porque ele sugere que uma empresa pode estar passando por dificuldades para gerar lucros, crescer ou se manter competitiva no mercado. É claro que isso não quer dizer que o banco vai continuar com esse retorno sobre o patrimônio líquido de 7,7% no ano. Mas também é importante trazer para vocês aqui esse fato relevante que veio ao mercado no dia 14 de fevereiro de 2023, em que o Banco BMG optou por descontinuar as perspectivas de 2023, ou seja, o banco não quis se manifestar com qualquer guidance para o ano de 2023, sendo que no ano de 2022 ele trouxe também suas projeções, justamente aqui no seu guidance, porque na coluna Projeções 2022 a gente vê onde o banco gostaria de estar, pelo menos dentro da faixa que ele gostaria de estar dentro de cada assunto desse, e qual foi efetivamente o que ele conseguiu realizar. E nesse aspecto, temos aqui que o crescimento da carteira de crédito total, o banco tinha expectativa entre 17% e 21%, ele alcançou 49%, mas também tiveram problemas ao longo dessa jornada, como por exemplo a própria margem financeira, que ficou abaixo do guidance, e os PDDs, que são as provisões para devedores duvidosos, que também ficou acima do guidance. E isso aqui é despesa, diretamente prejuízo para a instituição financeira, porque significa que ela que vai ter que arcar com os maus pagadores, que não pagaram, e por sua vez ela vai ter que honrar a dívida do mal pagador. Mas um lado positivo é que o quarto trimestre do ano de 2022 foi melhor em 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. E isso já sugere que o banco está num processo de retomada do seu crescimento, podendo inclusive trazer resultados de lucro líquido acima deste aqui. O que é difícil de esperar é que o banco continue fazendo um payout tão elevado quanto ele está fazendo. E é por isso que eu reforço com vocês. Se vocês tiverem interesse nesse assunto, eu posso trazer aqui as projeções para o ano de 2023 e os preços teto também, trazendo a metodologia do ativo virtual da pirâmide, de 4 até 10% de dividend yield. E também falando sobre o índice de Basileia, muita gente está se queixando aqui, falando que o banco BMG tem um índice de Basileia baixíssimo, de apenas 13,5%. Comparando, é claro, com os grandes bancos, o que é muito complicado fazer isso porque são bancos completamente diferentes, momentos diferentes e até mesmo com produtos diferentes, em nível de maturidade, penetração no mercado e muito mais. E para servir de referência para vocês, uma referência global, é que eu trago aqui esse material que foi produzido pelo EQI, que é Eu Quero Investir, justamente mostrando os considerados bancos universais e os bancos regionais também, além dos bancos brasileiros, todos considerando o índice de Basileia. E só para termos todo mundo nesse vídeo com o mesmo nível de entendimento, o índice de Basileia, ele mostra o quanto de capital
o banco tem caixa suficiente para honrar aquilo que foi emprestado. E é muito normal ver bancos pelo mundo com o dinheiro que ele tem na mão, ou seja, o dinheiro que ele tem no caixa, muito abaixo do volume financeiro que ele empresta no mercado. Então, apenas para ter esse entendimento, o Banco Central do Brasil, ele demanda que esse indicador seja de 11%, sendo que tem grandes bancos no Brasil operando com mais de 16%. Nos Estados Unidos, a razão é até bem parecida, porque por lá o índice de Basileia requerido pelo Banco Central é de 12%. E assim podemos ver bancos gigantescos no mercado, como Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan e tantos outros, ficando aqui com índices de Basileia entre 16% e 19%. Aqui no Brasil, o Itaú com 14,72% e a Caixa Econômica com 18,4%. Sendo que o Banco do Brasil com 16,7%. E assim podemos ver que realmente esse índice de Basileia, ele não é um índice baixo, ele é um índice adequado e acima daquilo que é esperado pelo Banco Central do Brasil. Sendo que ainda por cima, o Banco BMG ele tem aqui um índice de Basileia já projetado para o ano de 2023 para chegar em 16%, já considerando os títulos públicos de referência, novamente reforçando que os níveis do banco estão totalmente adequados. E como eu mencionei para vocês também, o crescimento da carteira de crédito de 49% ano contra ano e 4% comparando trimestre contra trimestre, esse crescimento ele realmente é impressionante. Não restam dúvidas que o banco está se empenhando em aumentar sua carteira de crédito. O problema aqui é a qualidade desse crédito, porque crescer a carteira de crédito, dependendo do momento que está acontecendo no mercado, isso pode ser ruim, como pode ser bom. Como, por exemplo, neste momento, saiu essa pesquisa que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Pelo menos, a taxa ficou estável em março. Mas essa matéria aqui, ela é bastante recente, do dia 4 de abril de 2023. Se as famílias estão endividadas, é óbvio que a qualidade do crédito que está sendo ampliado pelo banco pode ser afetado também. É óbvio que não tem como eu garantir que está sendo afetado por conta desse fator, mas ele parece meio óbvio. É claro que a análise de risco que o banco utiliza no mercado, ela é proprietária e o banco não vai entregar exatamente o que ele está fazendo, embora ele tenha sua própria análise de risco e está disponível no site de relações com os investidores do banco. Mas, onde tem fumaça, tem fogo. E fica muito claro de observar que do terceiro trimestre de 2022, a taxa de inadimplência cresceu de 4,3% para 4,9%. E eu estou observando aqui esse indicador que mostra justamente os inadimplentes de mais de 90 dias, ou seja, provavelmente não vão pagar suas dívidas. E observando os principais indicadores do banco, ele teve aumento do lucro líquido recorrente para 73 milhões de reais, vindo de 53. Então teve um crescimento impressionante de 36,2%, sendo que na comparação anual ficou ainda melhor, porque saiu de 48 milhões de reais, ou seja, crescimento de 50,9%. A contrapartida é que estamos observando o quarto trimestre. Agora, quando a gente observa 2022 contra 2021, aí houve queda de 16,6%. Sendo que atualmente o banco BMG com BMGB4, que são as ações preferenciais, e que aliás é importante mencionar a liquidez do ativo nesse vídeo aqui, que tem mais de 15 milhões sendo negociados diariamente na Bolsa de Valores, então o investidor comum ele não vai ter nenhum problema para poder comprar e nem vender seus ativos na Bolsa de Valores. E com essa cotação dos R$ 2,07, com certeza o Banco BMG está acessível para muitos investidores iniciantes na Bolsa de Valores. Ainda mais que houve queda de 17,5% nos últimos 12 meses nas cotações, o que pode representar uma oportunidade dependendo da sua estratégia de investimentos. O PL do banco é de 20 vezes, que mostra que neste momento ele está caro em relação aos seus lucros, mas o PVP demonstra que o banco está extremamente descontado quando o assunto é o valor patrimonial, mostrando que ele está 71% mais barato do que ele vale no papel. E ainda por cima o dividend yield que impressiona, de 17,65%. E observando aqui o banco BMG com BMGB4 na periodicidade semanal e como as cotações acompanham os lucros, obviamente as cotações estão caindo já há várias semanas, justamente por conta dessa questão que está relacionada ali aos lucros do banco, que vem se arrastando desde o ano de 2019.
E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E para ajudar nossa comunidade a avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, considerando as ações preferenciais BMGB4, comparando o preço versus o LPA, que é o lucro por ação, ou seja, basicamente é somar os lucros dos últimos 12 meses e dividir pelas cotações atuais. E nesse sentido, podemos ver que não existe uma simetria favorável entre o LPA e as cotações nesse momento, porque a discrepância ela está invertida, ou seja, a diferença está o LPA abaixo das cotações, mostrando assim que, de acordo com esse indicador, as ações BMGB4 estão caras neste momento, mas novamente isso não quer dizer que as cotações continuarão caras. E aí, novamente, se vocês quiserem que eu traga um conteúdo para fazer a avaliação das projeções e preço teto para o ano de 2023, deixe nos comentários abaixo, porque assim eu posso considerar de trazer um vídeo sobre este assunto. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.